Bom, no vídeo anterior a gente falou em específico sobre retas paralelas, né? E nesse aqui a gente vai falar sobre retas reversas, né? O comportamento em específico com respeito ao ângulo. A definição 1, né? Essa definição aqui, a gente vai nela definir ângulo entre retas reversas. No espaço, se eu tenho retas coincidentes, a medida do ângulo entre elas é zero, né? Retas paralelas também. Retas concorrentes vai ser a medida do menor ângulo aqui entre elas, né? E aí reta reversa, como a gente consegue medir ângulo, né, entre retas reversas, se não há contato, né? O que a gente faz é o seguinte, a gente define o ângulo entre retas reversas como sendo o ângulo formado por duas retas concorrentes paralelas às retas dadas. Ou seja, você tem essas duas retas reversas aqui. A medida do ângulo vai ser quando eu projeto uma paralela aqui de modo que se tornem concorrentes, certo? A medida do ângulo entre elas, das reversas, vai ser a medida do ângulo entre essas duas concorrentes. Analogamente, eu posso deslocar essa aqui. E aí eu vou ter que a medida do ângulo das reversas vai ser essa aqui. Ou eu posso deslocar essa, ou eu posso deslocar essa aqui numa paralela para cá e essa numa paralela para cá, e ainda assim a medida do ângulo entre as reversas vai ser a medida do ângulo entre essas concorrentes, certo? Porém, para que essa definição faça sentido, a gente tem que garantir que, independente da maneira que a gente desloca paralelas aqui, a medida do ângulo entre as concorrentes obtidas é a mesma, ou seja, a medida do ângulo entre as concorrentes independe das paralelas escolhidas. E aí, essa independência, né, é garantida pelo Teorema 3, que a gente vai provar agora. Ou seja, com o Teorema 3 demonstrado, a gente garante que essa definição está bem definida, ou seja, que a escolha desse ângulo independe das paralelas que a gente considera, certo? Bom, então vamos ler esse enunciado, e é um exercício, é uma demonstração de construção geométrica. Bora lá. O que a gente vai considerar? RS e R'S', dois pares de retas concorrentes. Ou seja, aqui você tem RS concorrentes, certo? E aqui você tem R' e S' concorrentes. Então a gente tem dois pares de retas concorrentes, certo? R com S, R' com S', tais que R é paralela a R', certo? E S é paralela a S'. Então aqui é a ideia de deslocamento, né? R é reversa com S' e S é reversa com R'. Então eu posso deslocar aqui para cima ou para baixo, certo? Que aí o que a gente tem que provar, como essas retas são concorrentes, eu tenho um ângulo aqui e tenho um ângulo aqui. O que a gente tem que mostrar aqui é que o ângulo formado por RS é congruente ao ângulo formado por R' ou S'. Ou seja, independente que eu faça o deslocamento para cima ou para baixo das reversas, a medida desse ângulo obtido nas concorrentes vai ser a mesma. É isso que a gente precisa fazer, certo? Então, bora lá. O nosso contexto é esse, R concorrente com S, R' concorrente com S', R é paralela a R' e S é paralela a S'. O que a gente tem que mostrar é que esse ângulo é congruente a esse. Bom, é uma demonstração de construção, então vamos considerar os elementos aqui. Primeira coisa, a gente vai dar nome para os pontos de interseção aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, certo? E vou chamar esse ponto aqui de B. Beleza? Então vamos escrever isso. São os pontos de interseção, né? Sejam a interseção R com S, eu vou chamar de A, para dar nome, né, para os elementos. E a interseção de R' com S', eu vou chamar de B, certo? Isso que eu faço inicialmente. Bom, o que eu vou transformar aqui, eu vou trabalhar com congruência de triângulos nessa demonstração. Então eu vou construir triângulos congruentes de modo que esse ângulo seja correspondente a esse, logo vão ser congruentes. Como eu faço isso? Agora que eu tenho definido já esses pontos A e B, eu vou considerar dois pontos aqui sobre as retas R e S quaisquer. Então eu vou considerar aqui, por exemplo, sejam A1, um ponto de R, e A2, um ponto de S. Vou chamar eles de A1 e A2 para eu ter os As aqui em cima. Então, olha só. Sejam A1, um ponto de R, certo? Qualquer. E A2, um ponto de S, qualquer.
Beleza? Bom, por que eu estou pegando esses pontos? Porque eu vou trabalhar com paralelogramos aqui. Que eu vou fazer? Como aqui eu tenho os pontos A1 e A2, o que eu vou traçar? Eu vou traçar uma paralela ao segmento AB, passando por A1 aqui, de modo que eu vou obter um ponto B1. Analogamente, eu vou traçar uma paralela aqui ao segmento AB, passando por A2. E aí, com isso, eu vou obter um ponto aqui, B2, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer a partir de agora, eu vou traçar a paralela a AB, vou tentar desenhar aqui, paralela a AB, passando por A1. Percebam que o teorema aqui tá sendo utilizado, né? Dada a reta B, o ponto, existe uma única paralela. E isso nos dá aqui na interseção um ponto B1. Certo? E aqui eu faço a mesma coisa. Eu traço a paralela a AB, passando por A2. Certo? E aí eu vou ter aqui o ponto B2. Esse ponto eu chamo de B2. Vamos escrever isso, né? Então, sejam A1 e A2. Como eu posso escrever isso? E tracemos A1, B1 paralela a AB, A1, segmento A1, B1 paralelo a AB, certo? Aqui, paralelo a AB. Paralelo a AB. E A2, B2 paralelo a AB também. A2, B2, paralelo a AB também, certo? Bom, se eu estou traçando esses caras paralelos, eu vou fechar aqui, ó, esse segmento. Vamos fechar aqui o segmento A1, A2, só para a gente visualizar. Só ligar aqui, fecha aqui, B1, B2, certo? E vou fechar o AB aqui também. E fecha o AB aqui também. No desenho assim não ficou tão paralelo assim, mas isso ocorre por construção, certo? Logo, o que a gente vai ter aqui? Olha só, como esse cara é paralelo a esse por construção e esse cara é paralelo a esse por hipótese, segue que o quadrilátero A1, A2, B1 e B é um paralelogramo. A mesma coisa para os outros dois, aquele lá do fundo, certo? A2, B2, B e aquele A1, A2, B2, B1 também, né? Porque aqui são paralelos e aqui são paralelos por construção, certo? Se esse é paralelo e esse paralelo a esse, logo esse é paralelo a esse. Logo, esses três quadriláteros são paralelogramos. Assim, olha só, os quadriláteros, vamos escrever os três aqui, A1, B1 e B, A1, B1 e B. Esse aqui é um deles. Vamos fazer o do fundo lá. A2, B2 e B. A2, B2 e B, certo? E o último, A1, A2, A1, A2, B2, B1. B2, B1. Esses quadriláteros são paralelogramos, certo? Porque por construção e hipótese, os lados opostos são paralelos. São paralelogramos, certo? Pronto. Agora aqui, o que a gente faz? A gente usa uma propriedade dos paralelogramos, que é a seguinte: por definição, paralelogramos têm lados opostos paralelos, certo? Porém, além disso, né, um resultado da geometria 1, que os lados opostos são congruentes também. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. Então, o que eu vou ter? Logo, olha só,
lados opostos. Em particular, eu vou pegar esses três porque eu vou olhar para esses triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui em cima e esse triângulo aqui embaixo. Então, eu vou pegar os lados opostos de modo que esses lados coincidam com lados do triângulo. Logo, A1 é congruente a BB1. A1 é congruente a B1, certo? Esse seria um lado do triângulo. A1 congruente a BB1. Pega lá o lado de cima. A2 é congruente a BB2. Certo? E aí eu vou pegar esse daqui, né? Eu estou pegando os lados que coincidem com os lados dos triângulos. E, por fim, A1, A2 é congruente a B1, B2. Olha só. Certo? Ou seja, eu acabei de mostrar que esse lado é congruente a esse é congruente a esse e esse é congruente a esse. E esses lados formam triângulos. Se os três lados correspondentes desses triângulos são congruentes, então a gente tem, pelo caso lado, 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 que os triângulos são congruentes. Esse é um caso da geometria 1 que a gente estendeu aqui, né, por um postulado, que esses casos de congruência valem para o espaço também. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Ou seja, os triângulos... Quais são os triângulos em questão? A1, A2, A1, A2 é congruente ao triângulo BB1, B2. Certo? Pelo caso qual? Lado, lado, lado. Esse é o caso de congruência lado, lado, lado. Esse é um resultado da geometria 1 que é estendido aqui para a geometria 2. Pronto. Logo, como a gente provou aqui, por construção, que esses dois triângulos são congruentes, pela definição de congruência, lados e ângulos correspondentes entre esses triângulos são congruentes, certo? Então, como a gente já tem provado os lados são congruentes, em particular, os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esse ângulo nesse triângulo corresponde a esse. E esses ângulos... Pelos triângulos serem congruentes, esses ângulos vão ser congruentes. E são exatamente os ângulos que a gente queria mostrar que são congruentes. Porque esse ângulo aqui é o ângulo formado por RS e esse ângulo aqui é o ângulo formado por R' e S'. Ou seja, esses ângulos são congruentes. Portanto, então é um caso bastante interessante de construção geométrica. Portanto, o ângulo A, que é esse ângulo aqui em cima, é congruente ao ângulo B, que é o que a gente queria demonstrar, né? São os ângulos formados pelas retas concorrentes, certo? Com essa demonstração, a gente mostra que o deslocamento em retas reversas, obtendo retas concorrentes, independe das retas paralelas que escolhemos, certo? Eu posso escolher uma paralela qualquer e outra qualquer, de modo que são concorrentes, e esse ângulo sempre vai ter a mesma medida, ou seja, independe da escolha das paralelas, beleza? Com isso, a gente fecha esse capítulo e eu já envio para vocês a lista de exercícios 2, que corresponde a ele. Beleza?